Bem, como dissemos, né, Josué ele foi utilizado por Deus para dar uma sequência a Moisés. Moisés tinha levado o povo do Egito até a terra de Canaã. Só que antes dele entrar na terra de Canaã, ele não pôde entrar por causa de um problema. Ele era para ele falar a rocha, ele feriu a rocha. E aí o Senhor, né, falou para ele, ó, você não vai entrar. O livro de Josué foi escrito mais ou menos por volta de 1400 a.C. Falou assim, quem escreveu? Provavelmente Josué. Assim, não tem um escritor muito claro quem escreveu o livro de Josué. Mas foi alguém que conviveu naquele período, tá? E, e aí o que acontece? Ele Moisés, ele não podia entrar, ele foi levado ao monte, né, para ver o que estava acontecendo. Mas é interessante que Moisés, ele, Deus falou para ele, ó, você não vai entrar, não, para de falar comigo que você não vai poder entrar. Aí Moisés, ele podia falar, então também eu não quero nem saber. Mas ele disse assim para o Senhor, isso aí está em Números, né, capítulo 27, né? Então disse Moisés ao Senhor, ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Moisés tinha esse coração, né? Tudo bem, eu errei, eu não vou poder entrar, mas que o Senhor coloque alguém. E aí o Senhor fala então que ele iria colocar Josué, né? E pede para Moisés então impor as mãos sobre ele diante do povo, para que o povo pudesse, né, ver que Josué era a pessoa que Deus estava conduzindo ali para conduzir o povo, né? E depois a gente vê em Deuteronômio várias vezes, né, Deuteronômio 34, falando a respeito de Josué, depois Deuteronômio 31 também, né? É, chamou Moisés a Josué, 31, versículo 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E depois a gente vê que depois que Moisés morreu, né? E o corpo de Moisés não foi encontrado. No livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 3, fala: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun. Até agora, Deus não falava diretamente com Josué, mas a partir do momento que Moisés morreu, aí Deus começou a falar, né, com Josué, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então aqui, né, Deus mostrando, encorajando Josué. E aí o livro de Josué, né, é a história, né, do povo, né? Primeiro eles têm que passar ali o Rio Jordão, tem que ter a experiência lá da circuncisão do povo e vai mostrando. Depois tem a vitória sobre Ai e a vitória sobre Jericó, né? Depois tem a questão de Ai. Na questão da vitória de Jericó tem uma passagem muito interessante que é a questão dos espias, né? Os espias que entraram lá em Jericó e eles foram protegidos por Raabe. E Mateus 1,5 fala dessa Raabe, né? Fala assim que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esse de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Isso está em Mateus 5. Então a gente vê, né, que ali em Jericó Deus já estava preparando alguém, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, para que ele pudesse ser descendente dessas pessoas. E aí nós vamos ter mais algumas coisas, né, no livro de Josué que eu vou comentar, né, que vai ser a partir, ele tem a vitória ali em Jericó,
Mas depois de Jericó, ele tem algumas experiências negativas, né? Então nós vamos comentar no próximo vídeo.